Meu grupo se aproximou de uma jovem negra. Tinha 18 anos. Ao seu lado, uma moça branca desencarnada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem. A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra, na outra encarnação, não foi boa. Cometeu muitos erros. Reencarnou com vontade de acertar e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra, desencarnada, não quis e não quer ver os dois juntos. Interferiu de tal forma, obsediando a rival, que esta ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada não sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora ela era um fogão, e quando falava isso, a desencarnada ria, gargalhando. Ora falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava, por ela ter se suicidado colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem, estava perturbada e seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de orações, demos passes e no quarto dia acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias que havíamos visitado, para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo, logo ficaria boa. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que a obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar, a obsessora também. As duas pareciam amigas, mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta a nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco, mas nos disse, cínica: Acabaram? Já lhes dei muita atenção. Queiram retirar-se. Na segunda vez que nos dirigimos a ela, ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou, batendo o pé no chão: Não e não. Não vou. Por que querem que eu a largue? Por que querem que ela fique boa? Sabem o que ela me fez? Eu era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má. E só porque achou que eu não passei sua roupa direito, jogou água quente no meu rosto e no meu corpo. E ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou. Passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com a pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso desistam. Não vou. Fico com ela até que desencarne. Frederico aproximou-se e a olhou fixamente. Fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar. Mostraram tudo para mim. Fiz e sofri. Mas esta fez mais e tem que sofrer. Eu fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois, cínica, comentou: Isso não é para mim. Raimundo nos disse: Há muito tempo, esta mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo o que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente, o pai se suicidou e foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada pôde atuar numa obsessão marcada. Mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem, e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braços. Ela começou a gritar: Feiticeiro! Isso não! Dói muito! Eu não quero lembrar! Tire isso! Só se você vier conosco. Respondeu Raimundo tranquilo. Não! Afastemo-nos. Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade. Seria fácil levá-la à força.
Mas a encarnada sentiria muito, podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços, e começou a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores. Pediu socorro aos gritos. Raimundo se fez visível a ela, abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, Disse Raimundo com carinho. venha conosco. Venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas, irá reencarnar e esquecer. Vou. Disse séria. Vá se despedir da encarnada. Tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e a abraçou. Adeus. Vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimundo a levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela, sem saber por quê, começou a chorar sentida. No outro dia estava triste. Tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse. Ela não era só obsediada. Tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isto é a consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados, internados para se desintoxicarem e espíritos junto a eles, como se fossem encarnados a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos. Muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita. Todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer: Como não se pratica o perdão sincero? Como o erro acarreta sofrimento? Como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão? As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado. Mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou. Frederico, uma pessoa boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi? O desencarnado pode tentar se aproximar. Mas, se o outro é bom, as vibrações diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados, seja de desencarnados. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências, às vezes, não é tão prejudicial quanto imaginam. Muitas vezes, leva as pessoas a procurarem ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsidiá-la sim. Mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsidiar é a aceitação do encarnado, por ter a consciência pesada. A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera, ou pelo menos a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. O que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos. Aí serão submetidos a tratamentos. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão. Mas enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não podemos trazer todos os obsessores? Por quê? Indagou Cida. Seria bom curar todos, socorrer todos. Mas isso traria resultado? Não, continuariam a errar. E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos. Uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava, porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos, mas como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes.
Aos poucos serão todos a querer o socorro. Só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como a obsessão, e concluí: é falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama vive em harmonia. Pedidos. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos, ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados. Disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Fazer promessas é errado? Indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso que eu faço aquilo. Pode-se pedir, mas sabendo que, se for atendido, não precisará dar nada em troca. Bastará agradecer. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Muitas pessoas fazem promessas. Disse Joaquim. Minha mãe fez uma para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno. Sofria e transmitia a mim a sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Minha mãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos, ao lembrar, aprendem que esse fato não interfere no auxílio quando desencarnam. Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas, já que prometemos, trocamos favores, recebemos ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é a melhora interior? Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e, às vezes, coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes, ou nas que ficam próximas de onde, no plano físico, há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião, o departamento de pedidos está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos.
Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá nessa sala chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as outras 2, a fim de serem analisados. Depois voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas. Por isso, a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável. Tem lindos quadros na parede. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para a vitória de times esportivos, para ganhar na loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão o seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte, com fé, assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles. Disse Zé. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem. E às vezes são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Estávamos curiosos e observando tudo quando um orientador da casa nos disse gentilmente: Podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos de cura, para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguia amar. Ali estavam também anotadas sugestões para os socorristas. A ficha da mãe, pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a amar o filho, foi analisada. E viram que mãe e filho foram inimigos no passado e que nesta encarnação estavam juntos para se reconciliar. A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia e fazê-la entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações. Pede-se muito, e a pilha de solicitações inviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traía. Rezaria 3/3 no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa 1 vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Alguns, inviáveis, eram insistentes, com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu.
Respeitamos todas as formas de crenças e todos os pedidos. Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede a Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele, há mais ignorância do que maldade. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos. Não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete, e porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz.